Fala rapaziada, aqui é o Adri. Você já parou para pensar que talvez você não seja o problema? Que essa sua ansiedade, esse sentimento de achar que tá ficando para trás, ou até a dificuldade de se sentir inteiro, talvez tudo isso não seja apenas fraqueza sua, mas seja o resultado de um sistema que foi construído para te sugar e depois te culpar por se sentir vazio. Não me entenda errado, tá bom? Eu não tô aqui para te dizer que você é uma vítima ou um coitadinho do sistema. O que eu tô dizendo é o seguinte: nós da geração Z tá navegando num mar que ninguém ensinou a navegar, sem mapa, num barco furado que a gente herdou sem pedir. Resumindo, a maioria tá perdida. E o pior é que a maioria ainda nem percebeu que o barco tá afundando. Tá remando, tá dando sangue, mas nem sabe para onde tá indo. Sabe quem construiu o mundo em que você nasceu? Os baby boomers. Aquela geração que nasceu no período pós-guerra, cresceu num período de expansão econômica absurda, comprou casa, terreno à vontade, se aposentou com dignidade. Ainda assim, bicho, tem a coragem de olhar pra gente e falar: na minha época, a gente se virava. Sim, na época deles tinha como se virar, porque o sistema funcionava diferente. A moeda era mais forte. O crédito não era essa palhaçada que é hoje. E quem trabalhava de forma consistente conseguia acumular patrimônio. Não estou romantizando o passado, mas são fatos. O problema é que essa geração não construiu só riqueza, ela construiu uma narrativa. E essa narrativa diz o seguinte para todos nós: estude, faça uma boa faculdade, arrume um bom emprego, case e tenha filhos, e por fim se aposente. É sério que você caiu nesse papo furado? Esse é o roteiro, esse é o caminho do sucesso, que foi escrito por gerações, até cair no colo da geração Z. Antes, um jovem que entrava no mercado de trabalho nos anos 70, nos Estados Unidos, conseguia comprar uma casa com menos de 3 anos de salário médio. Hoje, são 12 a 13 anos de salário médio. No Brasil, então, nem se fala. O salário mínimo real foi destruído durante décadas. A previdência hoje é um colapso total. E o custo de vida nas grandes cidades transformou a ideia de independência financeira aos 30 numa piada. Mas aí, em vez de reconhecer isso, o que os boomers fizeram? Culparam. Ah, mas essa geração é preguiçosa. Essa geração só quer tudo fácil. São os bandos de Nutella. Bicho, que convincente, né? Empurrar a conta para quem chegou depois e ainda botar a culpa em cima. Teve uma fase em que eu tentei seguir o caminho que esperavam de mim. Na época, eu não tinha esse conhecimento da rede. Eu achava que esse caminho era o certo, que funcionava para todo mundo. E por um tempo eu fui nessa, acreditando nesse conto de fadas. Mas o problema disso, de ficar tentando se encaixar nessas expectativas dos outros, é que você vai se afastando de si mesmo. Você continua funcionando, mas não sabe se está vivendo por escolha própria ou só repetindo um roteiro. Você perde o controle da sua vida sem perceber. Nós, da geração Z, crescemos num vácuo cultural. Sabe o que é isso? É a ausência de uma estética própria, de uma rebeldia própria, de um grito coletivo que diga: nós somos isso aqui e pronto e acabou. Comparado com as gerações anteriores, as dos anos 60 tinham um movimento hippie, a contracultura, a explosão do rock como protesto. Os anos 70 e 80 trouxeram o punk, que literalmente gritava na cara da sociedade que o sistema estava podre. E nos anos 90 vieram com a geração que usou a depressão como estética e criou a arte visceral a partir disso. E a galera da geração Z? Criou basicamente trends de 15 segundos no TikTok, estéticas que duram 3 semanas, identidades descartáveis como se fossem roupas da Shein. Mas por que disso? Porque uma geração tão conectada, com acesso a mais informação do que qualquer outra na história da humanidade, parece tão vazia. Tem um livro chamado O Destino dos Impérios. E esse livro, publicado em 1978, fala de forma atual.
O autor analisou grandes impérios como Roma, Grécia, a Pérsia, entre outros, e ele identificou um padrão. Todo grande império passa pelas mesmas fases: conquista, expansão, riqueza, refinamento e, no fim, a decadência. E você sabe o que caracteriza a fase da decadência? Pessimismo generalizado, desvalorização da moeda, obsessão com o entretenimento e prazer imediato, perdas de valores que sustentavam o meio social e, principalmente, uma geração jovem sem norte, sem propósito, uma geração perdida. E o autor não estava falando da geração Z em si, ele estava falando de Roma. Mas, velho, parece que está falando dos dias atuais, não é mesmo? Os ciclos históricos são reais e nós estamos vivendo em um desses momentos de ruptura, onde as velhas regras deixaram de funcionar, mas as novas ainda não foram escritas. E quem paga a conta desse intervalo? Sempre é quem chegou por último no sistema. Nós herdamos um sistema mais caro, mais instável e mais quebrado do que qualquer geração anterior. Muita irresponsabilidade foi vendida como progresso, e agora sobra para quem veio depois. E eu não acho que isso vá se resolver no coletivo tão cedo. Sistema grande demora demais para corrigir o próprio estrago. Por isso, a saída sempre vai ser individual. Nos anos 70, quando Nixon acabou com o padrão ouro, o mundo entrou numa era de expansão monetária artificial. É tipo assim, quando o governo imprime dinheiro sem lastro real, ele está na prática roubando o poder de compra de quem guarda dinheiro. Cada vez que o Banco Central faz o que chama de estímulo econômico, ele está diluindo o seu poder de compra. E quem sofre com isso? Quem ainda não acumulou patrimônio real, quem está no começo da vida adulta. A Previdência Social, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, foi desenhada num contexto completamente diferente. Mais jovens trabalhando, menos idosos aposentados. Hoje, isso se inverteu. A geração Z vai trabalhar a vida inteira, contribuindo para um sistema que pode não ter nada para dar em troca quando for a hora deles se aposentarem. Mas o que fazer então? Primeiro você tem que parar de fingir que o modelo ou o estilo de vida das gerações anteriores vai funcionar para você. Para de se sentir fracassado porque não conseguiu o que seu tio ou seu avô conseguiu em condições completamente diferentes. Você não é fraco, você está num jogo com regras diferentes e ninguém te contou isso até agora. Segundo, você tem que entender que a mudança coletiva de você achar que um político ou a sociedade vai mudar para melhor não vai acontecer. Não aposte nisso. O Estado não vai te salvar. O presidente não vai te salvar. Então o que sobra? Não sobra nada. É brincadeira. O que resta para você fazer é investimento em conhecimento real. Não em diploma, mas em habilidades que o mercado realmente está precisando. Outra coisa seria a construção de patrimônio fora do sistema tradicional. Seja Bitcoin, seja ativos reais, negócio próprio, construção de uma identidade que não dependa de aprovação de um coletivo para se sustentar. Para você não depender de terceiros, entendeu? Não estou dizendo que esse vai ser um caminho fácil, mas o que resta para você, além de sair fora do jogo? Se você quiser jogar, joga, mas eu garanto que não vai valer a pena. Eu entendi que continuar jogando esse jogo do sistema só ia me ferrar, não ia me levar a lugar nenhum. Foi então que eu decidi usar o sistema só até onde ele me serve. Só usar ele para acumular Bitcoin aos poucos. E usar a CLT, o trabalho, como alavanca para construir algo em conjunto. Construir um negócio próprio, seja ele digital ou físico. Eu tenho que usar isso, usar o sistema para tentar ganhar tempo e depois construir a saída e parar de depender de um país que já deixou claro que não vai melhorar. Hoje, o maior perigo da nossa geração não é a pobreza, não é a inflação ou algo do tipo. O maior perigo é normalizar a existência sem propósito. É passar os próximos anos da sua vida lutando uma luta sem propósito e sem sentido.
Pare de ficar ocupado demais achando que está na correria e perceba o tanto de vida que você já deixou passar. Tem uma diferença brutal entre estar ocupado e estar construindo algo. E a maioria das pessoas nunca para pensar nisso. Mas você que chegou até aqui nesse vídeo, você já é diferente, porque você está disposto a ouvir o que é desconfortável. E isso é raro, e isso vale ouro. Mas então, se você tirar a aprovação social, o roteiro que te ensinaram e as expectativas da sua família, o que sobra? Quem é você? O que você está realmente construindo? Se você não souber responder isso com clareza, talvez esse seja o trabalho mais urgente da sua vida no momento. Pense nisso hoje. E tamo junto e até o próximo vídeo.